Bom dia, criaturas! Hoje a gente vai iniciar, né, oficialmente aí o nosso segundo trimestre. Como a Ana publicou ali no dia 9 de junho, na parte dos clipes ali, né, da direção, um vídeo. Vou só reforçar as regrinhas com vocês, né, que servem para nossa disciplina também, que é a questão de que os trabalhos eles devem ser enviados ou pelo Clip Scholar ou pelo Unimestre. Eu vou preferir sempre que vocês mandem pelo Clip Scholar, porque lá no Unimestre eu não gosto muito, porque eu não tenho como anexar os arquivos de volta com os meus comentários, e como vocês já perceberam, eu gosto de fazer comentários, né? Então, já vou, né, dizendo para vocês não deixarem para enviar as coisas em cima da hora, porque se tiver algum problema, vocês vão ter que entrar em contato com a Débora ou com o Heitor, porque entrar em contato comigo não vai ajudar muito, porque eu não vou saber auxiliar vocês nesse sentido, tá? E a gente também não pode mais receber trabalhos atrasados, então tem que respeitar os dias e os horários de envio. E os trabalhos enviados depois da data ou depois do horário, eles não serão corrigidos. E outra questão também é que os trabalhos eles não vão ter recuperação. As provas sim, mas os trabalhos não. Então, caso a gente venha fazer algum trabalho de interpretação de texto nesse trimestre, ele não tem recuperação, ok? E a gente vai também agora inserir uma nota de participação no trimestre. E a minha nota, todo mundo vai partir do 10, à medida que não for fazendo as coisas, vai perdendo ponto. Como que isso vai ser cobrado? Através da entrega de atividades, que vocês já tinham uma para entregar, né, da semana passada para essa semana, que era o mapa conceitual. E também de alguns desafios que eu vou lançando no decorrer das aulas, que vão ter dias e horários para serem cumpridos. Não são todas as aulas que vão ter desafio, não vão ser nos mesmos minutos de vídeo. Então né, ficar ligado aí, ver se tem, ver se não tem, e vida que segue. Né? Hoje a gente vai iniciar, de fato, o nosso livro 3. Essa semana a gente vai enviar os cronogramas e vai ter toda aquela conferência de data feita pela Débora para ver se não bate prova, né, uma com a outra. Muito provavelmente na semana que vem eu vou ter todas as datas das avaliações do trimestre para enviar para vocês já poderem se organizar aí e estudando, né? Bom, vamos lá. O nosso primeiro capítulo agora vai ser o capítulo 8, que vai se chamar Iconicidade Linguística. É um capítulo relativamente tranquilinho, tá? A gente até já viu alguns conceitos dele em outras aulas, mas ele é bem legal que tem relação com questões visuais, né, imagéticas. Vocês têm esse poema que abre o capítulo, do Horácio Dídimo, que fala, né, a fumaça, cigarro, 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 siga, siga, cinza, sarro. O homem não é senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de o conservar. Eclesiástico 8. Então, reparem, né? A gente tem toda uma brincadeira visual aqui, que é a questão do nosso capítulo, que vai, né, iniciando, né, o cigarro aqui no caso ainda está inteiro, e à medida que ele vai queimando, ele vai diminuindo e virando, a cinza. Bora. Então, de que maneira pode ser estabelecida uma relação entre a forma e o conteúdo? Eu acabei de falar. Qual é a justificativa do uso da palavra sarro no final do poema? Então, aqui a gente pode ter, né, a explicação que é aquele resíduozinho soltado pelo cigarro, que se chama sarro também, ou, né, para quem quiser levar para outros lados aí, sinta-se à vontade, mas é a relação com o cigarro por conta do nosso contexto, né? Deixa eu só botar meu rosto para cá. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a associação entre a palavra e a imagem. Você tem a palavra cigarro e ela vai se decompondo conforme, né, o fogo for queimando o cigarro. Como que isso é representado? Através da perda dos elementos gráficos da palavra cigarro, que aí faz, né, referência à transformação gradual que o cigarro vai sofrendo até chegar na cinza ou até chegar no sarro, que é o
né, resultado final de todo o processo. Eu já falei para vocês o que é o sarro, né, que é o resíduo da nicotina, que são encontrados nas piteiras e nos cachimbos. É um negocinho meio nojento, né? Então, ó, substância nociva que permanece no corpo do fumante mesmo depois de morto, mesmo depois de ser transformado em pó, em cinza. Cinza e sarro não foram desconstruídos, efeitos irremediáveis, que é o quê? Isso é o que vai sobrar, porque a cinza, né, ela é a última instância que a gente tem ali, ela não vai se decompor mais que isso, e o sarro é a mesma coisa, tanto que é uma substância que vai permanecer no corpo do fumante mesmo depois que ele estiver morto. Tá? Então, essa questão de que é irremediável, você vai ter aquilo, e esse é a conclusão desse processo. E óbvio, a gente tem um trecho bíblico, que é o que termina ali, né? Então a gente tem uma mistura entre poesia e a palavra divina, que é essa ideia de fazer uma crítica aos malefícios causados pelo fumo, né? No caso aqui pelo tabagismo. E aí o homem não é capaz de conservar o seu sopro de vida, que essa é a mensagem, né? Vai se decompondo conforme vai decompondo o cigarro. Aqui a gente vai ter, né? Temos no poema a associação de signos linguísticos, a palavra e os elementos gráficos, com os ícones, signos visuais ou imagéticos. Como é que a gente vai chamar essa associação? A gente vai ter o signo. Lembram lá? A gente já viu isso lá no primeiro ano, que é a estrutura mínima da linguagem verbal. O signo linguístico, a gente vai lembrar daquele conceitinho, né, de que o signo é formado pelo significado e pelo significante. Então, quando a gente tem um signo, a gente tem um elemento simbólico. Tudo isso foi criado por esse cara gatíssimo, com esse bigodinho charmoso, chamado Fernando Saussure. Fernando Saussure, ele escreveu, né, na verdade não foi, ele falou e os alunos escreveram esse livro que se chama Curso de Linguística Geral, que ele é utilizado em vários cursos, não só para quem faz letras, tá? Por conta dele fazer essa associação entre o conceito e a imagem mental. Que é aquela brincadeira que eu faço na sala com vocês. Ah, se eu falar para vocês a palavra quiproquó, o que vai vir na cabeça de vocês? Nada, professora, porque a gente não sabe o que é isso. Bagunça, né? Agora, se eu falar a palavra cadeira, cada um vai pensar numa cadeira, por quê? Porque a gente tem o conceito. Quando a gente tem o conceito, a gente consegue criar a imagem desse objeto. Então, a gente vai ter o significante, que é a imagem acústica. No caso nosso, né? Pode ser a fala ou a escrita. Não, aqui a imagem é o que forma na nossa mente, desculpa. E o significado vai ser o conceito, que pode ser escrito ou falado, né? É quando a gente tem um signo linguístico e você vai ligá-lo a um significante. Lembrando, né? Essas questões elas são todas impostas socialmente, né? Essas significações a gente acaba já recebendo isso pronto. E a gente vai ter o nosso amigo ícone, que é uma semelhança visual ou analogia com o objeto representado. É um signo visual. Por exemplo, quando vocês veem essa imagem que está aí na tela, o que ela representa? É o Cristo Redentor, que vai representar a cidade do Rio de Janeiro. Ou, né, você tem essa imagem, nossa linda Ponte Ciro Luz, que finalmente está aberta para que vocês possam passear após o Covid, para não pegar coronavírus ao passear na ponte. Que vai lembrar, teoricamente, a cidade de Florianópolis. Então, aqui a gente tem os nossos ícones. Você consegue fazer analogia com as cidades por conta desse signo visual que as representa. Isso a gente pode ter num cartão postal, por exemplo, né? Você vai viajar, sei lá, e você compra ou manda para alguém um cartão postal. Você, olha, ninguém mais faz isso. Tem gente que faz, é bem legal, tá? Às vezes a pessoa volta primeiro da viagem para depois ele chegar, acontece, né? Isso aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que é minha ex-aluna também aqui do CPA, a Luana, inclusive formada em História. Eu morava em São Paulo, ela foi lá para casa para eu auxiliar ela a conseguir o visto, que ela ia para os Estados Unidos para fazer um curso lá, né? E aí auxiliei ela e tal. Quando ela viajou para lá, ela me mandou um cartão postal, ela sabe que eu sou ligada nessas coisas, né? Com uma obra de arte. E ela voltou e o cartão não tinha chegado ainda. E aí, uma semana depois, o cartão chegou. Mas
Eu gosto desses detalhes, né? Voltando para cá. Agora vamos ver iconicidade linguística. O que a gente vai ter? A gente vai ter o ícone, que vai ser a imagem, e a gente vai ter o signo linguístico, que vai ser o conteúdo. Então, essas duas coisas juntas vão formar a iconicidade. Lembram lá? O signo linguístico, a palavra cigarro. O ícone, a palavra se transformando lá no Czinho final, depois virando assim, virando sarro, ok? Aqui, por exemplo, a gente tem uma campanha da WWF, né? Give a hand to sei lá o que lá, né? Não sei inglês, tá? E aí é para a gente ver o formato das mãos formando os animais e essa ideia, né, da mão formando. Bom, na literatura, a gente tem um movimento que faz parte. Peraí, deixa eu botar o rosto para cima aqui. Que faz parte dessa questão da iconicidade linguística, que é o quê? A gente tem vários poemas visuais, ou seja, a gente tem imagens que são poesia. E a gente chama isso, né, do movimento concretista de 1950, que tem os nossos grandes e lindos irmãos Augusto e Haroldo de Campos, como um dos maiores representantes, e o Décio Pignatari também é um outro representante. Vou até pegar um livrinho aqui, se eu encontrar na minha bagunça, para mostrar para vocês. Eu tenho 2 livros, né, do Haroldo. Esse aqui é o xodó da minha vida, lindo, que eu paguei R$ 1 milhão, que se chama A Máquina do Mundo Repensada, que faz alusão a um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Máquina do Mundo, é um poema muito lindo, inclusive. E aí tem toda essa intertextualidade com esse livro do Haroldo. Deixa eu até mostrar para vocês um pedacinho dele. Ele vem cheio de imagens, né? E aí, depois dentro é, né, o nosso lindo poema do Haroldo. É um livro muito bonito, um dos poucos que eu não tive coragem de riscar, né? Ele é feito de papel reciclado, então para mim ele é muito lindo. E depois tem esse daqui, que também é do Haroldo, que se chama Galáxias. Esse livro aqui é insuportável, mas vocês podem gostar, cada um no seu quadrado, né? Porque eles são palavras, ó. Não sei se vai dar de vocês verem. Então ele é bem complicadinho de ler, porque ele não tem pontuação. Mas é lível, né? E ele vem com o CD, que é o próprio Haroldo declamando o livro. Essas são as minhas. E aí, né, a capa desse livro é muito legal, porque é a galáxia, né, feito por várias letras. Então, o que a gente vai ter ali? Né? A questão da geometrização e da visualização da linguagem. Transforma a linguagem em uma imagem. E aí tem uma frase do Décio Pignatari que diz: fazer poesia é transformar o símbolo em ícone. Que é essa ideia da gente conseguir fazer, né, da palavra uma imagem. Poemas e ícones. Aqui a prof trouxe alguns exemplos, vocês têm esses exemplos na apostila de vocês. Reparem, né? Esse é do Paulo Leminski, um poeta maravilhoso, lindo. E aí tem ali, né? Materes mofo. Temas ser fomo. Termos fame. Tremos foma. Metros facemo. E aí a ideia, né, é no final formar a palavra metamorfose. Então brinca com essa ideia, né, da metamorfose, que é essa mudança através da mudança dos grafemas durante toda a questão da exposição do signo linguístico. Depois a gente tem esse aqui do José Lino Grinewald, que se chama Vai e Vem, e aí faz já a brincadeira visual, né? Que você consegue ler tanto na horizontal quanto na vertical, e né, sempre vai formar o vai e vem ou o vem e vai aí. Depois a gente tem essa céu e mar. Essa aqui é bem legal, porque depende da forma que você olha, né? Se você olha com ela dessa posição, você tem o mar e o céu. Se você inverte, você tem o céu e o mar. Então, essa brincadeira aí
de visualizar ela de diferentes formas. Tem um quadro, deixa eu me lembrar de quem é o quadro. Jesus Luz. Pera, deixa eu me lembrar aqui. É do... Tá, enquanto eu vou lembrando, eu vou falando com vocês. Né? Esse aqui do Paulo Leminski, que eu gosto bastante. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Então, essa ideia, né, do assinar, ele escrever a próprio punho. É do Gaudí o quadro. É do Gaudí? Se eu não me engano, que é se você olha ele na horizontal, você vê uma coisa, se você põe ele na vertical, ele é outra coisa, mas se você não sabe desse jogo da pintura, você nem olha. Eu lembro porque eu fui na exposição que teve no SIC, eu estava passando e eu sou aquele tipo de pessoa, tiazona, né, que vai no museu para ler todos os papeizinhos, nomezinho, do que a obra é feita e lá, né, tudo isso. E aí eu estava parada na frente desse quadro, estava lendo, e aí um dos moços que fica lá fazendo a vigilância, ele falou para mim assim, entorta um pouquinho a tua cabeça, você vai ver uma coisa diferente. E aí eu fiz assim, né, para ver, e realmente era como se fosse um outro quadro, né? E eu acho isso muito legal, que é essa questão de você, né, depende de onde você olha, você vê algo diferenciado. Aqui trouxe para vocês um poema do Manuel Bandeira, que a gente já viu esse poema, ou a gente vai ver ainda, que ele abre um capítulo, que é essa ideia de a gente fazer a referência do trem de ferro, da questão da velocidade com o poema, né? Café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi esse maquinista, agora sim, café com pão, agora sim, a fumaça. Que é você ir lendo, né? Ele faz até os versos curtos para ter essa harmonia de fazer a semelhança da leitura com a velocidade de um trem de ferro. Depois tem essa aqui do José Paulo Paes, que é uma elegia holandesa. Água mole, pedra dura, água mole, pedra dura. E aí vocês veem que a água vai batendo na pedra dura e vai fazendo com que ela, né, esfarele. E no final a gente tem só a água. E lá, pessoas, então sobre esse capítulo era isso. Aí vocês têm as atividades para a sala e as atividades propostas para fazerem. A gente vai corrigir essas atividades na próxima aula, que é na quinta-feira. E para a gente começar e dar aquela esquentadinha, a gente vai fazer um desafio. Qual que é o desafio, professora? Vocês vão escolher um poema concretista que vocês quiserem, né, que está na internet, ou quem quiser escrever um, sinta-se à vontade. Vamos só, né, pegar a foto, né, copiar e colar ele, me dizer o porquê da escolha, se quiser botar, né, uma frasezinha de interpretação e me enviar pelo Clipe Escola até hoje, 16/6, às 17 horas. Então esse é o nosso primeiro desafio. Bora? Até quinta-feira, pessoas. Boa semana.